Deus seja louvado por esse tempo que nós estamos reunidos mais uma vez, dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, à exposição do Evangelho de João. Estamos no capítulo 12 e hoje nós vamos meditar nos versículos 37 ao 50. Então, gostaria de pedir aos irmãos que abram, então, a palavra no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. Inicialmente, eu vou fazer a leitura só até o 43, e aí nós vamos entrar na parte da exposição, e depois retomamos a leitura do 44 e 50, já na segunda parte da exposição. Então, o primeiro trecho, nós vamos ler sequencialmente, eu vou ler aqui para os irmãos, o versículo 37 ao 43. Diz assim, Evangelho de João 12, 37 a 43. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz... Vamos fazer o melhor, irmãos. Vamos ler o 35. 35, então, para a gente ter o contexto, tá bom? 35 diz assim: Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, para que não apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Agora vamos ao 37. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam curados por mim. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse é o primeiro trecho que nós vamos meditar, depois nós seguimos a partir do 44. Irmãos, esse capítulo 12 do Evangelho, né, ele marca uma mudança de postura do nosso Senhor Jesus. Até o capítulo 12, ele vem mantendo com as multidões, com os judeus, um cenário público de ensino, de respostas, de interação com o público. Mas a partir do capítulo 12, nós lemos no versículo 36, que depois deste momento que nós vamos ainda ter hoje, né, vendo esses versículos, depois do que acontece aqui, depois do versículo 50, ele se oculta, ele não está mais num cenário público, ele passa a estar agora com os discípulos, num cenário mais íntimo, mais privado, com aqueles que constituem esse círculo mais íntimo de discípulos. Então, este capítulo 12 é um capítulo importante para nós, porque nós entendemos uma mudança de postura, e essa mudança de postura se dá
por aquilo que nós estamos vendo nesses primeiros versículos. É tratado, esses versículos 37 a 43, retratam a incredulidade do povo que estava ouvindo Jesus, a incredulidade dos judeus, e isso faz com que Jesus, que está já na sua última semana, em breve ele terá a sua última Páscoa, instituirá a ceia, então será capturado, interrogado, torturado, crucificado na sexta-feira, né? No sábado permanece morto e no domingo ele ressuscita. Então nós estamos vivendo este cenário dos momentos finais. O Evangelho de João, ele a partir do versículo 13, ele já mostra Jesus, tanto é se os irmãos olharem, já começa, o capítulo 13 vai tratar Jesus na última ceia ali, com os discípulos, instituindo o lava-pés, que isso corresponde à instituição da ceia, porque Jesus está na última Páscoa. Então é muito importante, irmãos, nós olharmos e entendermos o que está acontecendo aqui. Jesus, então, dos versículos 35 e 36 que nós lemos, ele faz um clamor ao povo, que eles viessem a crer nele como a luz, que eles reconhecessem que ele é a luz que veio ao mundo, e que, crendo, eles pudessem ser libertos de toda a trevas, né, de todas as trevas. E o 36 ele fala, né? Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Agora, o que nós temos aqui? Este momento que Jesus está colocando diante deles, está se apresentando neste cenário de, eu vou usar essa palavra, né, de rogo. Olhem para mim, creiam em mim como a luz, me reconheçam como a luz, se entreguem a mim para ter uma mudança, para que vocês possam ser libertos das trevas. E neste cenário, irmãos, diante deste momento, eles têm essa atitude, como é dito aqui no 37, que mesmo diante de tantos sinais, eles não creram, ou a grande maioria não creu. E aí, o versículo 38, ele vai trazer as palavras do profeta Isaías. São dois trechos que o apóstolo João traz para nós, e ele explica, a partir dos textos de Isaías, o que está acontecendo. E é importante nós entendermos um pouco antes, ou melhor, entendermos o cenário, entendermos o coração dos judeus, em especial dos líderes judaicos, mais especialmente ainda da sinagoga e dos fariseus. Todo o evangelho de João nos apresenta um cenário de endurecimento da relação dos judeus com Jesus. Jesus foi muito bem aclamado quando ele faz em Caná, na Galileia, ele faz a transformação da água em vinho, e aí nós temos o primeiro sinal. Jesus vai para a Judéia, realiza ali o encontro com Nicodemos, depois na Samaria, no capítulo 4, ele ensina, né, fala com a samaritana. No capítulo 5, ele volta para Jerusalém, cura um paralítico no tanque de Betesda, e ali começa, então, uma situação de agravamento com Jesus. Os judeus, fariseus, a sinagoga, os principais líderes, né, eles se estremecem e começam a odiar ao Senhor. Eu queria ver com os irmãos, nós vamos passar muito
rapidamente, mas eu preparei os versículos, nós vamos ler muito rápido, né? O Rafa puder colocar os versículos para nós, e os irmãos vão ver como a situação se agrava e como nós chegamos no capítulo 12. Qual é o cenário da relação dos judeus com Jesus? Isso é muito, muito importante. Vamos ver se. Deixa eu sair da tela aqui. Aonde que está, Rafa? Vamos ver. Vou colocar agora. Tá bom. Nós vamos ver alguns versículos, né? Ainda que bem rapidamente, isso vai nos ajudar a entender, e é importante a gente ver este cenário, porque nós vamos reconhecer o quanto o nosso Senhor é misericordioso, o quanto ele é longânimo, o quanto ele buscou incansavelmente que os judeus o reconhecessem. Pode ir, Rafa, se você puder ir subindo os versículos. Você consegue. Bom, eu vou lendo, você vai subindo então para os irmãos? Pode ser? Então tá. Vamos lá. Esse primeiro versículo que está aí, irmãos, eu vou lendo aqui na minha folha e os irmãos vão acompanhando aí. Diz assim: Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, aqui é quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda, ele sai carregando a sua maca, e isso gera já uma contenda pelo sábado, e porque Jesus disse que ele trabalhava como o pai dele trabalhava até hoje. Pode seguir, Rafa. Vamos para o próximo, por favor. Aí, João 6, 41 a 43. Pode pular esse, Rafa. O próximo também. Pode pular. Pode pular esse também. Para a gente ganhar tempo aqui. Nós vamos no 30, isso aí. Olha agora, irmãos. Capítulo 7 de João. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Aqui Jesus está no capítulo 7, quando ele está na festa dos tabernáculos, e ele começa, então, a falar a respeito da necessidade de ser reconhecido como Messias, e há uma pretensão aqui de prendê-lo. Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Próximo, Rafa, por favor. João 8, 48. Aqui, quando Jesus fala que os judeus não eram filhos de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão, eles ouviriam a Jesus, mas que eles eram filhos do diabo. E aí o versículo, então, 8:48, diz o seguinte: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Vejam, agora eles estão xingando Jesus de samaritano, porque ser chamado de samaritano pelos judeus era uma ofensa, porque os samaritanos eram repudiados como um povo impuro, um povo inadequado para ser salvo e poder adorar a Jeová. Então, era uma ofensa. Alguém, quando queria ofender alguém, inclusive os judeus mais fundamentalistas, oravam agradecendo por não serem samaritanos. Então, eles se dirigem a Jesus dizendo: Tu és samaritano e tens demônio. Próximo, Rafa, por favor, 59, isso aí. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João 9, pode pular.
Agora nós vamos para João 10. Isso aí, 10, 19. 10, 19. Isso aí. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio. E enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao cego? Obrigado, Rafa. O próximo. Novamente pegaram os judeus em pedras para atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Rafa, próximo, por favor, irmão. 39, isso aí. Isso aí. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. O próximo agora, Rafa. Chegamos nesse momento, quando Jesus já ressuscitou Lázaro, né? João 11, 45 a 48. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Vejam aqui, irmãos, e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aí o próximo, Rafa, por favor. Isso aí. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. João 12, que nós vimos na reunião passada, não, na retrasada, né? João 12. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Obrigado, Rafa. Obrigado, irmão. Eu vou colocar, o Rafa pode depois colocar no grupo, né, esses versículos para os irmãos que quiserem ver, e aí a gente tem oportunidade de... Por que isso é importante, irmãos? Porque nós conseguimos entender o que a situação, o clima, a esfera em que Jesus estava neste momento que ele estava em Jerusalém. Ele tinha acabado de ter a entrada triunfal que nós falamos, né? Mas com a busca dos fariseus para que ele fosse preso, já que muitos haviam crido por conta de Lázaro, a população, a maioria dos judeus, estava então agora decidida que ele de fato deveria ser morto. Eles quiseram inicialmente prendê-lo, apedrejá-lo, foi chamado de demônio, foi chamado de samaritano, foi chamado de louco, tentaram apedrejá-lo por 2 vezes. E este homem está clamando aos judeus que venham crer nele como a luz. Jesus está diante deles, mais uma vez, correndo risco de vida consciente, está se declarando como luz para que eles possam crer e possam deixar as trevas. Isso, de alguma maneira, nos diz e nos fala, irmãos, o preço que nós pagamos pelo testemunho de ser cristão nesses dias. E nós vamos falar um pouco mais disso ao longo da exposição. Jesus era odiado. Jesus chegou num ponto, os irmãos viram o clímax aqui, né? Eles estavam, especialmente a liderança judaica, as autoridades judaicas, o sinédrio em especial, contando com os sacerdotes e o sumo sacerdote Caifás. Eles estavam com o coração absolutamente irado contra Jesus, porque
eles corriam o risco de perder os benefícios que eles tinham alcançado, já que eles tinham benefícios com toda a estrutura de adoração que se dava no templo, com todo o comércio que se dava no templo. E nesse momento que nós estamos aqui em João 12 não retrata, mas os evangelhos sinóticos retratam que neste momento que Jesus entra novamente em Jerusalém, ele vai ao templo e novamente vira as mesas e expulsa os cambistas, declarando que a casa do meu pai será chamada casa de oração. Esse é o cenário, irmãos, de turbulência, de revolta, de revolução que estava no ar, havia uma grande murmuração, alguns defendiam Jesus, outros queriam que ele fosse morto, né, que ele estava enganando o povo. E agora nós vamos olhar para o texto. Por que João traz o texto de Isaías? Então, vou ler do 38 ao 40 e 1 para os irmãos. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Nós podemos, inicialmente, lendo esses versículos, entender, então, que os judeus não creram, porque Deus impediu que eles viessem a crer, cegando os olhos. Mas não é isso, irmãos. O entendimento não é esse. A situação aqui que nós temos, quando João relata as profecias de Isaías, e aqui eu vou ler para os irmãos, né? Quais são as duas profecias citadas? Isaías 53:1, vou ler para os irmãos agora. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E Isaías 6, versículo 9 e 10 diz assim: Então disse ele, Deus falando ao profeta Isaías: Vai e dize a este povo: ouvi e não entendais. Vede e não percebais. 10. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Aí o versículo 11, Isaías pergunta para Deus: Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Se Deus está falando aqui de uma situação específica de Jerusalém ou de toda a terra, nós não temos como definir isso claramente. O que nós olhamos aqui é que Isaías está mais ou menos a 750 anos antes do nascimento de Jesus. E o povo judeu está naquele processo que nós conhecemos de se achegar ao Senhor, crer, endurecer o coração, se afastar de Deus. E Deus está dizendo para Isaías: Isaías, este é um povo duro, este é um povo que não cede, este é um povo incrédulo. Eles não querem crer em mim. E você, então, mais uma vez, vai pregar. E a pregação para aqueles que têm o coração duro gera mais incredulidade. Então, vejam, irmãos, 750 anos aproximadamente,
Isaías está fazendo uma profecia que se cumpriria, que seria que acompanharia ou que se manifestaria em diversas oportunidades, no sentido de que é o coração do homem duro, Deus olhando na sua presciência, vendo que o povo manteria o coração duro, ele diz ao profeta para profetizar, e João, quando olha, e nos sinóticos também isso acontece, João, quando olha os judeus, mesmo diante de tamanhos milagres, irmãos, era corrente para os judeus nessa época, ensino rabínico, que o Messias faria 3 milagres que somente o Messias poderia fazer, com base em Isaías 35:3, 35:5. Os rabinos ensinavam que a maneira de se reconhecer que o Messias havia chegado é se ele realizasse 3 sinais. O primeiro sinal, não em ordem, mas desses 3 sinais seria curar um cego de nascença. Jesus, no capítulo 9, cura um cego de nascença. Que um leproso fosse curado. Jesus curou leproso, e quando Jesus curou leproso, mandou que o leproso fosse aos sacerdotes para se cumprisse o testemunho. Irmãos, a questão da cura do leproso era tão séria que Levítico 13:14 institui somente um ritual de purificação para que, se um judeu fosse contaminado com lepra, os sacerdotes fizessem todo um ritual de purificação. Então, era corrente que o Messias, quando viesse, ele curaria um leproso. E depois que a Torá, os 5 livros do Pentateuco foi dado, não há relato na história de Israel que um judeu tenha sido curado da lepra. Nós temos Miriam, que é uma situação diferente, porque Miriam manifesta ali diante de Moisés um ato de rebeldia, e Deus lança uma lepra para mostrar o que seria a insubordinação às autoridades estabelecidas por Deus. Então, não é um caso de alguém que tem lepra e que está no povo. E tanto é que quando Moisés imediatamente começa a interceder por Miriam, ela é curada. Então, Jesus cura um leproso, manda que o leproso vá dar testemunho aos sacerdotes. Jesus cura um cego de nascença. Havia também a expectativa de que um demônio que fosse mudo não poderia ser expulso por qualquer exorcista, que os judeus tinham, aqueles que deveriam fazer o exorcismo, e eles tinham um ritual, irmãos. Eles começavam perguntando qual era o nome do demônio, e os irmãos se recordam que Jesus uma vez fez isso e falou assim: qual é o teu nome? Os irmãos lembram o que o demônio respondeu? Disse: Legião é meu nome. Mas, se o demônio fosse mudo, não haveria meio de estabelecer uma aproximação para poder fazer a expulsão. Então, os rabis ensinavam que um demônio mudo não poderia ser expulso a não ser pelo Messias. Jesus expulsa também a um demônio que era mudo. E por fim, irmãos, para coroar o ápice, Jesus ainda ressuscitou Lázaro. Então, além dos 3 milagres messiânicos, houve ainda a ressurreição de Lázaro. Todo esse cenário, todos esses milagres, esses sinais, deveriam fazer com que o povo cedesse e reconhecesse que Jesus, de fato, era o Messias. Mas, como o texto diz, eles não creram, irmãos. Isso nos mostra que não são os sinais que vão levar alguém a crer em Jesus definitivamente. Os sinais têm a sua
importância? Claro que tem. Quando alguém vê um sinal, quando alguém vê uma realização de um milagre, isso fortalece a fé. Mas não é o fator definitivo para alguém vir a crer, como é o relato que nós estamos vendo aqui. E então, o que nós temos? Os judeus, eles tinham um coração duro, não porque Deus havia endurecido o coração deles, mas porque a incredulidade deles se manifestava. Deus então mandou que o profeta Isaías profetizasse que o povo teria um coração duro. Em Mateus 13, eu vou ler para os irmãos, aqui Mateus está reproduzindo essa porção de João, trazendo tanto Isaías 6 quanto Isaías 53. E agora veja a explicação que Mateus dá. Mateus 13, o versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. O que Mateus está dizendo aqui, irmãos, é que o povo tinha um coração duro. Então, aqueles que reagem a Cristo com coração duro, uma, duas, três, um milagre, dois milagres, três, quatro, cinco, sete sinais, três milagres messiânicos, um morto ressuscitado diante deles, e eles continuam incrédulos, então é chegado um tempo que eles não crerão mais, que o coração estará totalmente endurecido. Aí sim nós temos uma ação de Deus reforçando o endurecimento daqueles que têm o coração duro. Então, alguém que manifesta um coração duro e não cede uma vez, não cede duas, não cede três, e o Senhor aqui, ao longo de todo o Evangelho, irmãos, o Evangelho está aqui testemunhando isso. Este homem, tão perseguido, caluniado, injuriado, difamado, ofendido de todas as maneiras, sujeito à morte a todos os instantes, não negou a salvação de Deus preparada nele, em Cristo. E se apresentou como a luz para tirar os homens das trevas. Mas como é dito ali em João 3, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Paulo diz a respeito disso, irmãos, mostrando o alcance da profecia de Isaías, né? Paulo, no último capítulo de Atos, no capítulo 28, Paulo está preso em casa, né? Ele havia alugado uma casa, havia sido deixado que ele ficasse na casa e recebesse quem ele quisesse. Ele estava em Roma. E ele, então, convida os judeus para estarem com ele. E aí o que acontece? O versículo, Atos 28, versículo 24, diz o seguinte: houve alguns, então os judeus estão ouvindo Paulo preso, Paulo está testemunhando, né? Eu vou ler para os irmãos 23. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Aí eu vou pular para o versículo 27. Aí Paulo diz, né? Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios. Veja a pregação de Paulo. Paulo recebe os judeus.
ele prega para os judeus, estando preso, né, na sua casa, embora seja uma prisão domiciliar, mas ele está preso, aguardando o julgamento dele em Roma. Ele prega a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus, a partir de Moisés, usando os profetas. E aí ele termina a pregação, uns ficaram persuadidos, outros incrédulos. Quando esses manifestam a incredulidade, Paulo novamente vai em Isaías e reproduz a profecia de Isaías, mostrando que aqueles homens ouviram com o coração duro. E aí Paulo termina dizendo assim: tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Olha, irmãos, quando Jesus, então, oferece pela última vez publicamente a salvação a estes homens de dura serviço, de coração duro, Jesus faz esse clamor: creiam em mim como luz, me recebam como luz, se entreguem a mim como luz. Eu posso transformar a vida de vocês, que é pura trevas, e posso dar um sentido à vida de vocês. Posso levá-los até o Pai, e vocês poderão, enfim, receber todas as dádivas das promessas que foram feitas aos profetas, e vocês gozarão da vida eterna. Mas eles, nem com os sinais, queriam matá-lo. Eles não queriam perder a posição. E aí nós entendemos por que é dito para nós a respeito disso, né? Eles temiam ser expulsos da sinagoga, como fala, né? O versículo 42, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, nós olhamos como é importante nós termos o contexto, porque isso nos faz amar mais a obra do nosso Senhor. Nós olhamos a longanimidade do nosso Senhor em oferecer a salvação a este povo, desde os profetas, desde que eles estiveram ali com o Senhor no deserto e foram guiados pela coluna e pela nuvem, o mar se abriu diante deles e eles passaram a murmurar, e uma geração inteira foi derrubada no deserto, uma nova geração se levantou, e eles estiveram, então, vendo sinal após sinal, na época de Jesus, então, irmãos, as profecias se cumprindo na vida de Jesus e eles com o coração duro. E depois que Jesus morre, Paulo, na pregação, encontra os judeus, e os judeus ainda se mostram com o coração incrédulo. Isso não significa, irmãos, que todos os judeus são incrédulos, mas significa que a grande maioria dos judeus rejeitam a Jesus. E isso nós hoje olhamos, né? A maioria da igreja hoje tem origem não judaica, mas gentílica, né? Embora em Cristo Jesus já não haja mais judeu nem grego, mas a nossa origem, né, a constituição da igreja, a grande maioria hoje são daqueles que não são judeus. Existe aqueles que entendem ainda que pelas profecias os judeus virão todos a se converterem a Jesus. Mas isso é uma outra questão. O importante é nós entendermos o perigo da incredulidade. E aqui eu queria terminar esse primeiro ponto. A incredulidade, irmãos, que operou nos judeus, ela jamais pode acontecer conosco. E essa é uma advertência que o autor aos Hebreus faz para os crentes, para os cristãos. Hebreus 3 diz o seguinte, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação,
no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Então, quando o autor aos Hebreus fala da incredulidade, se ouvires a voz, não endureça o coração, que jamais ocorra no coração de algum de nós, né, ser um coração incrédulo. Essa é uma advertência para nós, irmãos. Nós precisamos sempre olhar e crer na palavra de Jesus. Olhar e entender que esta é a palavra que procede de Deus. E acolher a palavra com fé, não duvidando. Nós devemos a todo instante, irmãos, olhar para ver se diante da palavra, e a palavra de Deus, ela é a toda a Bíblia, né? Nós não podemos selecionar a parte que nós cremos ou não cremos. Mas toda a palavra de Deus precisa ser recebida com fé. Nós precisamos dizer para toda a palavra de Deus, sim, amém. E sermos guiados e conduzir a nossa vida, tomarmos nossas escolhas, estabelecer caminhos, atitudes, segundo a palavra de Deus. Jamais tendo incredulidade. Jamais tendo incredulidade na volta de Jesus. Jamais. O versículo 15, né, ainda de Hebreus 3, diz assim: enquanto diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. 16 fala: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aí o 18 fala: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Aí termina falando assim, irmãos: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A igreja, nós, filhos de Deus, corremos o risco, porque esse texto que eu estou lendo é o texto aos Hebreus. É um texto dirigido à igreja que estava espalhada, né, na dispersão. Quando houve a perseguição em Jerusalém, os irmãos se espalharam, e aí esta carta foi dirigida a eles, para que eles tivessem maturidade e crescimento, para não permitir que, ouvindo a voz de Deus, nós ficássemos indiferentes à palavra de Deus. A incredulidade não é algo que surge de imediato, mas é um estágio que começa com indiferença, que começa com dúvida. Eu pergunto para os irmãos, sejam sinceros, não para mim, sejam sinceros diante de Deus. Faz diferença para você ler a palavra de Deus diariamente? Você entende que a palavra de Deus é espírito e vida? E que se você não ler a palavra de Deus, um dia você vai experimentar uma morte espiritual? Faz diferença para você e para mim estarmos agindo segundo a palavra de Deus? Ou tanto faz? Ou não sei se é bem assim. Então, essa é uma séria advertência para nós. E eu queria destacar com os irmãos desse primeiro ponto, né? Queria, então, agora falar a respeito desses versículos que eu li, né? O 41 em diante. 41 é importante, né? Rapidamente eu vou falar aqui. João, ele diz que quando Isaías, esse texto de Isaías 6 que nós lemos, né? Esse texto que nós lemos, tem um contexto. Isaías está dizendo assim que ele estava diante de Deus e ele era um homem de lábios impuros que vivia num povo também impuro e que ele jamais poderia sobreviver naquela situação. Então o anjo sai, leva uma tenaz, coloca na boca de Isaías, Isaías se cura, e aí Isaías diz assim, que ele temia porque ele viu a glória de Deus. E João diz no versículo 41, isso é demais, irmãos. João diz que o que Isaías viu foi Jesus. 41, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito.
Jesus, Isaías, quando disse que viu Deus, Jesus, João está dizendo que quem Isaías viu foi o próprio Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele viu Jesus com o Pai em glória. Por isso que Isaías é chamado do evangelista do Velho Testamento, porque Isaías tem inúmeras profecias a respeito de Jesus. E aí o 42 que nós lemos, né, fala que, por isso que nós dissemos, nem todos do povo judeu são incrédulos, ou não crerão em Jesus, mas a grande maioria do povo permanece incrédulo até hoje. E o 41 diz, o 42, né, que eles creram, essas autoridades creram, mas por causa dos fariseus, não confessavam publicamente a Jesus, porque eles temiam ser expulsos da sinagoga. Irmãos, o que nós aprendemos aqui para nós? A confissão pública a respeito da nossa fé é aquilo que nos mantém vivos espiritualmente. Dificilmente alguém saudável espiritualmente é alguém que tem vergonha e timidez de falar de Jesus em público. E o que eu estou dizendo de falar em Jesus em público, não estou falando do ensino profundo das Escrituras, não é isso. Mas testemunhar, confessar que você é alguém que foi alcançado pela graça de Deus, que você é um filho de Deus porque creu em Jesus, que você é alguém que é habitado pelo Espírito Santo, que você não faz isso ou aquilo porque você ama Jesus e Jesus não ensina a fazer aquilo. Essas autoridades judaicas que creram em Jesus, mas não confessavam Jesus publicamente, nos ensinam que o que nós vivemos hoje em sociedade, uma sociedade extremamente cética, incrédula, uma sociedade que busca somente engrandecer os seus próprios feitos, que não vive para Deus. O que nós precisamos como igreja é confessar e testemunhar o Senhor em todo e qualquer lugar. Como luz, irmãos, nós sempre devemos estar manifestando as trevas como Jesus fazia. Porque onde há luz, as trevas são expostas. Nós somos coluna e baluarte da verdade no meio de uma geração perversa e corrupta. Numa geração em que os valores principais, fundamentais, estão sendo atacados e escarnecidos, é a igreja que sustenta a verdade, que testemunha da luz, e nós não podemos nos calar. Isso é diferente de sair procurando encrenca, de trazer confusão. Mas somente nos ambientes onde nós estamos, quando existirem conversas que ofendem e que são contra o Evangelho, nós devemos confessar Jesus e nos posicionar. Olha o que foi dito, irmãos. Eles creram e não confessaram. Há um ensino de Jesus que Jesus fala assim, Mateus, Jesus fala assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante de meu Pai. A igreja, ela é, então, este candeeiro, este candelabro, que está iluminando as relações, que está iluminando a sociedade, que está iluminando as pessoas. E nós nos iluminamos mutuamente o tempo todo. Às vezes, um irmão, uma irmã é pego, né, numa falta, numa queda, e a luz que há em nós nos permite iluminar e corrigir o irmão em amor, para que ele seja imediatamente reconciliado com o Senhor.
Quinta-feira nós vimos este versículo, que fala que nós temos o ministério da reconciliação. E Paulo, ali mesmo falando aos Efésios, que eram os irmãos, ele exorta ainda que os irmãos estivessem se reconciliando com Deus, mostrando que a todo tempo nós devemos nos reconciliar com o Senhor. Agora, irmãos, vamos para a segunda parte. Eu vou ler do 44 ao 50. Diz assim: E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Esse é o segundo momento que nós temos dessa porção. Aqui Jesus está, então, irmãos, confirmando, fortalecendo que as suas palavras não são palavras somente de um profeta ou meramente de um mestre ou de um sábio, mas que as palavras que ele tem dito são as palavras de Deus. Eu e os irmãos, nós precisamos estar sempre convictos disso. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. Deus fala através de Jesus, porque Jesus é a palavra encarnada, é o verbo encarnado. Nós somos abençoados pelo livro sagrado, né? Nós temos o bendito livro de Deus, que aqui traz as palavras de vida eterna, né? E Jesus, quando disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós olhamos para a Bíblia como um todo, um único pão, um único alimento, um único livro, escrito por um único autor, com uma única mente por trás, e nós temos na Bíblia todo o conselho de Deus. Tudo referente à criação, à queda, à redenção e à consumação dos séculos. É quando Jesus fala, Deus fala. É quando Jesus ensina, Deus ensina. É quando Jesus repreende, Deus repreende. Não há como distinguir Deus de Jesus. Jesus está trazendo uma autoridade à sua palavra, maior do que Moisés, maior do que qualquer um dos profetas, maior do que João Batista. Jesus é Deus falando. E nós temos a palavra da salvação. O Espírito Santo habita em nós e ele nos conduz a toda a verdade. Por isso que nós somos iluminados pela palavra. O Salmo 119 diz, né? Luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Jesus, ele segue aqui, irmãos, dizendo o seguinte, olha que coisa importante para nós. Ele destaca, então, a partir desse versículo 44 ao 50, inúmeras vezes ele fala a respeito de crer, crer, crer. E ele diz, né? Agora, no 45, e quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Então, as palavras são do Pai. Quem crê nele, crê no Pai. Quem o vê, vê o Pai.
Por isso que a nossa pregação, irmãos, a, a pregação, ela nos leva a apresentar a Jesus sempre. É apresentando Jesus e a sua obra que alguém pode ser salvo. E quando alguém rejeita Jesus e rejeita a sua palavra, ele já está condenado. Por isso que Jesus ele diz, né? O versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus estava dizendo para os judeus que se eles, então, mantivessem essa postura de rejeição, eles estariam no julgamento que virá sobre todos os homens. Eles não seriam julgados. E aqui Jesus usa uma linguagem para que eles possam perceber o peso das palavras de Jesus. Se eles rejeitassem a Cristo, eles rejeitariam a sua palavra. E rejeitando a Cristo e a sua palavra, eles estariam rejeitando a salvação, a iluminação, a redenção. E estariam condenados. E no último dia, e aqui é o ensino, né, de Jesus, mostrando que nós estamos nessa jornada e que haverá um último dia, esse último dia é o dia do julgamento. Aqueles que creram em Jesus terão a ressurreição, né, estarão no julgamento da vida. Eles estarão, na verdade, no tribunal de Cristo para receber o bem ou o mal que fizeram por meio do corpo. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que rejeitaram suas palavras e não creram, estarão no grande trono branco, e seus nomes não estarão no livro da vida, e eles então serão lançados no lago de fogo. Por quê? Porque não creram no Filho de Deus, porque rejeitaram o Messias, porque não creram em Jesus. E hoje, a igreja tem essa incumbência de levar o evangelho apresentando e ensinando quem é Jesus. Há uma frase, salvo engano, que é atribuída a Francisco de Assis, né? Que diz assim: pregue o tempo todo e, se possível, use palavras. Mas, irmãos, não há um ajuste bíblico nessa frase, porque o que nós precisamos na pregação é ser fiéis em apresentar e ensinar a respeito de Jesus, como Paulo fez. Paulo, na época, né, o Novo Testamento estava sendo formado. Paulo, então, a partir de Moisés e os profetas, fala a respeito do reino e a respeito de Jesus. E vou citar aqui um versículo que os irmãos conhecem bastante, Romanos 10, para reforçar a maneira, né, que nós devemos pregar o evangelho. Romanos 10 diz o seguinte, Romanos 10, se os irmãos quiserem acompanhar. Paulo está, então, o capítulo 10 está naquela seção parentética, né, chamada do livro de Romanos, em que Paulo está falando exclusivamente, capítulo 9, 10 e 11. Se nós tivéssemos tempo, nós falaríamos disso. Paulo está falando que os judeus, eles foram excluídos, né, da salvação em Cristo Jesus, por serem incrédulos, e que eles foram tirados, né, os ramos foram tirados, e foram enxertados novos ramos, que são os gentios. E Paulo vem trazendo esse pensamento e mostrando para eles a respeito disso. Aí Paulo fala no versículo 4, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí ele vai seguindo, né?
o versículo 6 ele fala assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porque Paulo está dizendo o seguinte: Moisés ensinou que se alguém fosse viver pela lei, se alguém ah, se dispusesse a viver pela justiça que é na lei, deveria fazer cumprindo toda a lei. E Paulo está dizendo: o fim da lei é Cristo. Mas agora ninguém precisa realizar obra alguma. Ninguém precisa fazer algo para ser justificado. E por quê? Porque aí no versículo 8 ele fala assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. Paulo está dizendo: há uma maneira de ser salvo e justificado que decorre da palavra de Deus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Qual é o lugar que a palavra de Deus deve ocupar, então, em nossas vidas? No coração e na boca. E ele segue, né? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Vejam, irmãos. Então, nós pregamos a palavra da fé para que ela ocupe o coração e a boca das pessoas. Por quê? Versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se confessa com a boca que Jesus é Senhor e crê no coração que Jesus não está morto, está ressuscitado, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, não é por meio de obras. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha agora, irmãos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós já vimos nos versículos anteriores que a salvação decorre de alguém crer no coração que Jesus está ressuscitado e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Não é uma fórmula, repita comigo: Jesus é o Senhor. Se alguém fizer isso, irmãos, não vai acontecer nada se ele não tiver, e aqui nós vamos ver, prestem atenção, que ele diz aqui: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Percebam que falar somente sem crer não tem finalidade alguma, não gera nada. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A nossa a missão, ou uma das nossas missões como igreja, é anunciar a salvação em Cristo Jesus, pregando o evangelho, irmãos. Há uma questão de discipulado, há um tempo. Alguém precisa ouvir o Senhor, ouvir a respeito do Senhor, ser pregado o evangelho a ele reconhecer que ele é um pecador, reconhecer que Deus enviou um Salvador, que Jesus foi à cruz tomar o seu lugar. Não é uma questão de alguém repetir uma frase que para ele é vazia, porque no coração ele não crê. E não crê porque ninguém pregou para ele. O discipulado, irmãos, é algo que deve ocorrer no seio da igreja, no seio da assembleia. Por isso que em Atos diz que aqueles que iam sendo salvos, Jesus acrescentava à igreja, trazia a assembleia, porque é na assembleia que se ouve o ensino dos apóstolos, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É na igreja, no seio, na comunhão com os irmãos, na comunhão da assembleia, que se tem comunhão, perseveravam na doutrina, na comunhão. Onde se parte o pão, irmãos? Então, um novo convertido, alguém que está instruído, alguém que veio a crer em Jesus, deve estar partindo o pão, deve estar celebrando a ceia e deve viver a vida de orações. Então, por isso que eu disse aquela frase assim, que devemos pregar o evangelho o tempo todo, se possível, e quando necessário use palavras, biblicamente, irmãos.
Nós pregamos o evangelho com a boca, com as palavras. E alguém aí pode vir a crer. O nosso testemunho é importante, importantíssimo. Primeiro, nós testemunhamos que essas palavras que nós estamos anunciando têm feito efeito em nossa vida. Mas ninguém vai vir a crer ou ser salvo, ninguém vai vir a ser salvo vendo o meu testemunho. Alguém vem a ser salvo se ele crer que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e que ele é o Senhor, ele foi entronizado. É nisso que está a salvação. É nisso que nós devemos pregar. Então, Jesus está dizendo para os judeus: o tempo de vocês crerem, aproveitem agora que a luz está entre vocês. Se convertam a mim, se voltem a mim. E vejam, irmãos, aqui como quando é dito, né, que haverá o último dia, as pessoas precisam saber disso. Há um tempo para crer em Jesus. Ninguém sabe a condição no próximo minuto. Ninguém pode dizer que vai viver mais 1, 2, 5, 10, 30 anos. O tempo do evangelho é hoje. Hoje. A nossa comissão é hoje. O nosso tomar a cruz é hoje. Nós não sabemos se alguém tem condição de esperar amanhã. Há coisas tão urgentes em nossa vida. E a nossa missão como cristãos, seguramente é uma delas. Tratarmos as pessoas, os irmãos, como prioridade em nossas vidas. Evidentemente, quando eu coloco dessa maneira, eu coloco a nossa casa. Nós não podemos abrir mão da nossa casa em prol dos outros, né? Nós devemos, então, ser urgentes em casa, urgente com os irmãos, urgente com as pessoas, e por isso nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos dar sabedoria. E queria concluir com os irmãos para que nós entendamos o peso e a importância das palavras do nosso Senhor Jesus, o peso e a importância da Bíblia em nossas vidas. A palavra de Deus, irmãos, as palavras de Jesus são as palavras decisivas na vida de qualquer homem. São as palavras que definem eternidade, que definem condenação ou salvação. Alguém que rejeita no dia do julgamento, são essas palavras que foram trazidas a ele, que ele tomou conhecimento, que ele rejeitou, que vão condená-lo, porque ele ouviu, porque ele teve consciência e ele rejeitou. E ele foi incrédulo. E para nós, irmãos, já que a nossa condição de crentes hoje, nós não passaremos, não haverá um tribunal de condenação para nós, porque nós já não podemos ser condenados mais, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O nosso julgamento não é de condenação, como no trono branco, para os incrédulos, mas o nosso julgamento hoje é para aqueles que, ouvindo as palavras do Senhor, ouviram, creram e praticaram, e edificaram a casa sobre a rocha. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, eu citei aqui Mateus 7, né? Jesus dizendo a respeito dos dois tipos de homens que podem ter diante da palavra: aquele que ouve e é prudente, ouve e pratica, né? Edifica a casa sobre a rocha, e aquele que, ouvindo as palavras, ele diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caindo a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Nós que estamos sendo expostos à palavra de Deus diariamente, nós precisamos considerar como nós temos recebido a palavra de Deus. Há temor, há reverência. Nós sabemos que um dia nós estaremos nesse tribunal para receber o bem ou o mal que fizermos por meio do corpo de Cristo. Isso te traz temor, irmãos? Isso põe temor na tua vida?
bem ou o mal. O bem, nós vamos receber galardão. E o mal, perderemos o galardão pelo mal. Paulo diz: se alguém edifica com ouro, prata e pedras preciosas, será aprovado. A obra deste alguém passará pelo fogo, e o ouro, prata e pedras preciosas não sofrerá dano. Mas aquele que edificou sobre madeira, feno e palha, será tudo consumido. Como nós, cristãos, hoje, temos vivido diante das palavras do nosso Senhor. Essas palavras decisivas, essas palavras definitivas na vida de qualquer pessoa. Não existem outras palavras. Não existe algo que alguém possa dizer para mudar a nossa vida ou a nossa história. Mas somente as palavras que são proferidas por Jesus, ele é o verbo da vida. Ele é o verbo encarnado e as suas palavras, né? A palavra de Deus é o seu livro sagrado, não há outro. Nós estamos vivendo e temendo, porque essas palavras estarão um dia de nós para o nosso julgamento. Nós temos ouvido amar o Senhor de todo o coração. Nós temos ouvido tomar a cruz, seguir o Senhor. No capítulo 12 mesmo, Jesus diz: se o grão de trigo caindo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E aí ele diz assim: aquele que quiser guardar, salvar a sua vida, vai perder, e quem perder a sua vida vai. Trocando isso, né, numa linguagem nossa. Quem quiser preservar a sua vida, quem busca o conforto hoje, um cristão que busca conforto, um cristão que não tem agenda aberta para as necessidades de Deus, que não tem agenda aberta para as necessidades dos irmãos. Nós não podemos ser esses, nós devemos ser esses que amam e guardam a palavra, que tem amor, né? Bem-aventurado nós somos quando nós ouvimos, aí praticamos a palavra. Amar fraternalmente uns aos outros. Amar estar congregando, irmãos. Nós passamos um período tão longe uns dos outros e anelávamos se encontrarmos novamente. E agora, né, graças a Deus, com já um bom tempo reunindo, há desejo, há anelo, há gosto por nós estarmos reunidos. Há amor pela palavra de Deus. Nós temos cuidado dos irmãos, nós temos assumido responsabilidade com os irmãos. Que o Senhor possa nos dar um coração, irmãos, por um lado, temeroso e temente ao peso do que é a palavra de Deus. Por outro lado, saber que Jesus é extremamente longânimo e misericordioso conosco, como nós vimos o quanto Jesus sofreu e até o último instante que foi possível, na bendita cruz, já com dificuldade ali de respirar, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para quem que Jesus estava pedindo perdão? Para quem martelou as suas mãos, seus pés? Para o povo que clamou: crucifica-o, crucifica-o? E que poucos dias atrás estava dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É olhando para esse Jesus que ama, que se compadece, que é misericordioso, esse Jesus que é o cabeça da igreja, esse Jesus, me permitam, né, falar assim, dessa maneira, né, respeitosa, esse nosso Senhor Jesus, que inspira, que nos leva a dizer: Senhor, me ajuda a te servir e a me entregar totalmente ao Senhor, aos irmãos, às pessoas. Essa é uma palavra que traz uma responsabilidade que nós não podemos brincar quando a luz nos ilumina, porque Deus espera uma reação diante da luz. Deus espera mudança. Vai e não peques mais. Quando Jesus disse àquela mulher que foi pega em flagrante adultério, a luz brilhou ali. Vai e não peques mais. Irmãos, quando nós somos iluminados, quando a palavra de Deus vem a nós, ela vem para gerar em nós uma atitude de Cristo. Cristo é o cumpridor da palavra. O Espírito Santo está em nós, nos dando poder para nós vivermos o Evangelho.
Eu sei, eu e os irmãos nós temos dificuldade. Há setores da nossa vida ainda não alcançados. Há falhas, há pecado. Mas, nós estamos diante da poderosa palavra de Deus que traz vida ao morto, que levanta o abatido, que cura o enfermo, que dá vista ao cego, que faz o ouvido do surdo ouvir, que faz o paralítico andar. Deus, por meio da sua palavra, pode vivificar cada um de nós em todas as circunstâncias, mas nós não podemos ficar indiferentes à palavra do Senhor. Nós não podemos ficar indiferentes à palavra que nos ilumina. Nós não podemos ficar indiferentes a uma sociedade que rejeita, escarneia a palavra de Deus, escarnece a palavra de Deus. Nós devemos nos levantar, irmãos, como voz, como arauto, e proclamarmos. E a nosso falar, quando nós falamos com autoridade no poder do Espírito Santo, a nossa luz ilumina, e aqueles que tiverem o coração vão se render ao Senhor. Cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. E aqueles que tiverem o coração endurecido ficarão mais endurecidos ainda. E por fim, chegará um tempo que não poderão mais encontrar arrependimento. Quando é esse tempo? Quando eles partirem, quando morrerem. E aí o que estará diante deles é somente o tribunal de julgamento. Para eles, ainda na justiça de Deus, como é dito ali em Apocalipse 20, os livros das obras vão ser apresentados. E as obras de cada um vai ser apresentada ali, e eles vão ver que por nenhuma das suas obras eles puderam ser justificados. E por não terem o livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Por isso, irmãos, nós não queremos isso para ninguém. Que o nosso zelo pela pregação do Evangelho cresça cada vez mais. Que nosso empenho pela pregação do Evangelho cresça cada vez mais. E, por outro lado, aqueles que já estão dentro, que já estão na Assembleia, que fazem parte do corpo de Cristo, nosso empenho e zelo, seja aqui pegando na mão uns os outros, nós todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, à perfeita varonilidade, e assim, irmãos, nós possamos todos ouvir do nosso Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te acrescentarei. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser acolhida no nosso coração e estar na nossa boca, né? Que o Senhor nos abençoe e que nos encha de alegria e gozo pela longanimidade, benignidade, misericórdia, porque essa não é uma palavra de condenação ainda hoje. Nós estamos na graça, na misericórdia, e nós podemos ser levantados pela poderosa palavra do Senhor, que é o próprio Cristo. Mas também nós precisamos temer a luz que nós recebemos, o quanto nós já recebemos, de quem muito foi dado, muito será cobrado. Que o Senhor possa nos levar com alegria e gozo a sua palavra, a Ele mesmo, e que nós estejamos com o coração prostrado diante dele sempre. Senhor, dá e revela a tua palavra e nos dá um coração deste homem prudente que edifica a sua vida sobre a rocha, né? Louvado seja o Senhor.